A paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã, me chamo de Asnária, sou ovelha da pastora Socorro, da congregação da terceira etapa do Jardim Céu Azul. E como é bom, igreja do Senhor, estarmos reunidos nessa oportunidade, podemos falar um pouco mais da palavra de Deus, ouvir a voz do Senhor, saber aquilo que o Senhor quer nos falar acerca, da temática em cima de 1 Samuel e de seus capítulos. E hoje nós iremos finalizar o capítulo 18 de 1 Samuel. Vamos ler ali do versículo 21 ao versículo 30, igreja. E diz o seguinte, igreja, acompanhe aí em sua Bíblia, a palavra do Senhor vai dizer assim: E Saul disse: Eu lhe darei para que lhe sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: Com a outra serás hoje o meu genro. E Saul deu ordem aos seus servos: Falai em segredo a Davi, dizendo: Eis que o rei te está muito aperfeiçoado, e todos os seus servos te amam. Agora, pois, consente em ser genro do rei. E os servos de Saul falaram todas essas palavras aos ouvidos de Davi. Então disse Davi: Parecei-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e desprezível? E os servos de Saul lhe anunciaram isto, dizendo: Foram tais as palavras que falou Davi. Então disse Saul: Assim direis a Davi, o rei não tem necessidade de dote, senão de 100 prepúcios de filisteus, para se tomar vingança dos inimigos do rei, porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pela mão dos filisteus. E anunciaram seus servos essas palavras a Davi, e esse negócio pareceu bem aos olhos de Davi, de que fosse genro do rei, porém ainda os dias se não havia cumprido. Então Davi se levantou e partiu ele com seus homens, e feriram dentre os filisteus 200 homens. E Davi trouxe os seus prepúcios, e os entregaram todos ao rei, para que fosse genro do rei. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha. E viu Saul, e notou que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu muito mais a Davi, e Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. E saindo os príncipes dos filisteus para a batalha, sucedeu que Davi se conduziu mais prudentemente do que todos os servos de Saul. Portanto, o seu nome era muito estimado. Aleluia! Então, igreja do Senhor, ao invés de Merabe, Mical, a filha mais jovem de Saul, que amava Davi, lhe foi oferecida pelo incomum dote da prova de morte de 100 filisteus. A palavra com a outra, do versículo 21, pode significar como esta segunda será o meu genro, ou você agora pode ser o meu genro com a segunda. Então, igreja, Saul ainda esperava fazer cair a Davi pela mão dos filisteus, lá no versículo 25. Dote em hebraico, igreja, se lê mohar, que era o presente de casamento que o homem dava ao seu sogro pela mão de sua esposa, como, por exemplo, os anos de trabalho de Jacó para Labão, que está lá em Gênesis 19. O versículo 26 vai falar assim: os dias se não haviam cumprido, ou seja, antes do vencimento do prazo. Então Davi e os seus homens trouxeram a Saul o dobro do dote que ele havia pedido. Olha só, igreja, que bênção! Então, com o passar do tempo, Davi continuou a prosperar e Saul ele tinha cada vez mais medo de Davi. A cada combate contra as forças dos filisteus, Davi era mais bem sucedido que todos os servos de Saul. E nós vamos ver lá no versículo 30. O seu nome era muito estimado, ou seja, igreja, altamente respeitoso. Então, para que a gente consiga fixar essa situação na nossa mente, quando os servos transmitiram a Saul a resposta de Davi, o rei astucioso viu nessa situação, igreja, uma excelente oportunidade de atacar os inimigos e de se livrar de Davi. Então, ao mesmo tempo, ele ia fazer os dois. Ele ia derrotar os filisteus e
ainda estava ali desejando a morte de Davi, ele ia se livrar de Davi também. Então Saul instruiu seus servos a comunicarem a Davi que, como dote pela noiva, o rei desejava apenas o prepúcio de 100 homens, filisteus. Ou seja, Saul estava certo de que mais cedo ou mais tarde Davi seria morto nessa missão. Mais uma vez, o rei estava usando uma de suas filhas em um plano para destruir um homem inocente. E nesse caso, igreja, um homem que Mical verdadeiramente amava. Porque a palavra do Senhor vai dizer o quê? Que ela amava a Davi. Então não é relevante determinar se a expressão é vencido o prazo, está lá no versículo 26, refere-se a um novo prazo ou ao primeiro que Saul havia estabelecido para Mirabe, pois Davi e seus homens cumpriram a missão e fizeram mais do que Saul havia pedido. Então Davi sobreviveu outra vez às batalhas e trouxe para o rei 200 prepúcios. Mais um dos planos de Saul havia fracassado e o rei teve que entregar Mical a Davi para ser sua esposa, igreja. Olha como que o Senhor faz a obra. Então não era a primeira vez que isso acontecia, tá? Mas as emoções distorcidas de Saul o controlavam de tal modo que ele ficava obcecado pelo desejo de matar o genro. E em momento algum, Davi considerou Saul seu inimigo. Pelo contrário, igreja, Davi prosseguiu lutando os combates do Senhor. E o Senhor continuou a lhe dar grande sucesso e a engrandecer seu nome acima do nome dos melhores militares de Saul. E sem dúvida, Davi ficou atento ao que Deus operava dentro dele e por intermédio dele. Por certo, a memória desses acontecimentos serviu-lhe de estímulo durante os dias tão difíceis no exílio. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Está lá em Romanos 8,31, meu amado. Então, igreja, Mical, ela vai se apaixonar por Davi. Saul vai decidir usar ela como isca para fazer Davi cair nas mãos dos filisteus. A notícia vai vazar e vai chegar em Davi de que Mical era sua gratuidade, uma proeza militar, ela deveria ser feita e aceitável como preço para a noiva. Então tudo que ele precisava fazer era matar 100 filisteus. Olha só, igreja, matar 100. Não estou falando de uma ou duas, não. 100 filisteus, 100 militares, tá bom? Como preço, tá bom? Para pagar ali o noivado dele, o casamento dele ali com Mical. Então ele teria que matar 100 homens e trazer os seus prepúcios como evidência. Ao contrário do que Saul esperava, Davi trouxe o dobro desse número e tornou-se seu genro. O sucesso de Davi, igreja, e a bênção evidente de Deus sobre a vida desse homem só fez aumentar ainda mais a inveja de Saul. As suas incursões, contra os filisteus continuaram a ser, em geral, bem-sucedida. Então, o que eu tenho para te dizer neste dia é que você tem que continuar firme na presença do Senhor. Continue firme, confiando no Pai, confiando naquele que te entregou, naquele que te enviou. O Saul, o rei, vai chegar em Davi e falar: olha, o nosso acordo está de pé. E para ele continuar, já que você não casou com a minha primeira filha, você vai casar com a segunda. Não se preocupa com dinheiro, não. Não se preocupe com dinheiro, porque aí você vai lutar uma guerra ali e você vai ter que ferir 100 homens. Mas isso aí é fácil. Olha aí, igreja, é fácil. 100 homens. Então ele vai falar: olha, só 100 homens. Aí Davi, pela graça do Senhor, traz 200. Eita, aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizer que ele vai trazer 200. E ele vai se tornar ali genro de Saul. Porém, igreja, Saul não ama mais Davi.
Saul, ele já está perseguindo Davi há um tempo, ele já tentou matar Davi, e isso, igreja, só vai trazer mais inveja, mais rancor, mais ira contra a vida de Davi, porque a palavra vai dizer lá no versículo 28 que Saul, ele viu e começou a notar que Deus, que o Senhor era com Davi, estava com Davi, e que Mical, para terminar a história, Mical, sua filha, ainda amava Davi. Olha aí, igreja, para você não me falar que Deus faz as coisas da forma como Ele quer. Então, no versículo 29 diz o quê? Que Saul temeu muito mais a Davi. E Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. Se é inimigo, igreja, não tem mais amor. Então, ele continuou ali, temeu muito Davi e saiu ali como inimigo de Davi. Aleluia! Olha, que o Senhor possa te abençoar, que você possa ter compreendido o final do capítulo 18 e que Deus te abençoe, amada igreja, de uma forma sobrenatural, que você seja uma bênção nas mãos do Senhor, um vaso nas mãos do oleiro, vaso de honra nas mãos do Senhor, né? Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe abundantemente, não só você, mas toda a sua família, toda a sua parentela, toda a nossa igreja, né? Que seja abençoada pelas mãos do nosso Deus, em nome de Jesus, e fica na paz, meu irmão, que o Senhor te abençoe.